7 vilões mais assustadores do Homem-Aranha. 1. Enxame. Por ter seus poderes vindos de uma aranha, os escritores acharam uma boa ideia fazer o Cabeça de Teia ter vilões nesse mesmo sentido, né? Como por exemplo, o Enxame. O corpo desse cara é composto por milhares de abelhas assassinas, sendo extremamente difícil de combater ele, pois é quase impossível se aproximar de seu corpo. Na verdade, a única coisa que resta do seu corpo de fato é o esqueleto e seu cérebro, já que as abelhas que ele usa como arma são completamente controladas por sua mente. Então, para fazer suas maldades, ele acaba nem precisando ter um corpo físico, já que é mais prático e forte usar as suas amigas voadoras. Justamente por ser assim, ele é intangível, que é quando nada pode atingi-lo. Ou seja, não dá para chutar ele ou dar um soco bem na sua boca, né? Já que é só ele pensar com sua mente que ele vai para outro lugar, muda de formato ou qualquer outra coisa nesse estilo. Por isso, o Enxame se torna extremamente perigoso para o mundo. Ele não é um vilão exclusivo do Homem-Aranha, já que o Enxame chegou a trabalhar contra os Vingadores e até mesmo contra os X-Men. Então, mesmo tendo uma enorme variedade de poderes entre seus membros, nem as equipes mais poderosas conseguiram vencer esse vilão facilmente. Agora, imagina se alguém tiver medo de inseto, mano, é o pacote completo do pânico. 2. As Mil. Acredite ou não, o Flash Thompson não era o único que implicava com o Peter na época da escola. Tinha um valentão ainda mais brutal na área, chamado Carl King, que viria a se transformar em algo muito pior do que só um otário que implicava com o Peter no colégio. Pois é, esse tal de King iria se tornar o vilão conhecido como o Mil. Na real, ele nem tem um nome próprio como vilão, né? Mas ele não precisa, já que suas ações falam por si só. Isso porque, depois de encontrar um clone do Aranha que mordeu o Peter, o Carl King come o bichinho, dessa forma se transformando em um belo enxame de 1000 aranhas menores, sendo extremamente nojento e bizarro. O King acaba se transformando nas próprias aranhas, sendo ele o cérebro de seus corpos. Então é ele que manda elas para andar para cá, para lá, e para não ficar sem corpo o tempo inteiro, ele acaba se alimentando do interior do corpo de várias pessoas para usar suas peles como uma vestimenta, podendo se camuflar na sociedade. Ele passou muitos e muitos anos vendo o Peter ter lá suas aventuras, salvando vidas e tudo mais, e acabou ficando com inveja. Por isso ele tentou fazer com que o Homem-Aranha fosse sua próxima pele, para se sentir o herói de verdade. Por sorte, ele socou um gerador elétrico e fritou todas as aranhas de uma vez só. 3. Vermin. Ainda que o lagarto seja um vilão bem bizarro, sua história antes de ser do mal não é tão assustadora, né? Mas existe um outro personagem que segue o mesmo estilo, mas com um passado bem perturbador, que é justamente o Vermin, com um passado mais sombrio do que muito filme de terror por aí, cara, sério mesmo. Seu nome verdadeiro antes de ser o Vermin era Edward Whelan, que foi vítima de abusos quando era criança, feitos pelo seu próprio pai. Depois de crescido, enquanto criava sua própria vida, ele se tornou um geneticista, que mexe ali com DNA, só que seus próprios experimentos acabaram transformando ele em uma criatura bizarra. O Vermin é um ser parecido com um rato gigante, que convive com os próprios animais e se alimenta na maior parte do tempo de carne humana. Ele consegue se comunicar com roedores através de sua mente, usando a telepatia para criar aliados dentro do esgoto de Nova York. O Vermin só sai de lá quando precisa realmente se alimentar, e ele já até chegou a voltar a ser humano, com a ajuda de doutores lá do Instituto Ravencroft. Mas é lógico que isso não durou e ele voltou a ser o vilão Vermin, o canibal mutante bizarro demais. Com sorte, no futuro ele finalmente volta a ser humano e consiga aí usar as suas experiências para virar um herói ao lado do Homem-Aranha. 4. Duende Demoníaco. Existe o Duende Verde, o Duende Macabro e muitos outros, mas um que é completamente diferente e completamente insano é o Demogoblin, né? Também conhecido aí como o Duende Demoníaco, que com certeza é o mais perturbador e sinistro de todos eles. Ele veio diretamente do inferno para continuar o legado de Norman Osborn, o primeiro e verdadeiro Duende Verde que começou toda essa história. Só que quem convocou o Demogoblin não foi o Norman, e sim o Duende Macabro, que queria vender a própria alma em troca de mais poder para poder vencer o Homem-Aranha. Só que o que isso gerou foi que o demônio possuiu seu corpo e alterou a sua aparência. Nisso, o Duende Macabro meio que abriu mão de seu próprio corpo e se deu ele para o mundo do caos. O Duende Demoníaco, assim como muitos demônios, não acha que ele é o vilão da história, mas sim acredita que está em uma super jornada divina, uma missão sagrada para exterminar todos os pecadores da Terra. Pois é, o Demogoblin acha que está em uma cruzada aqui em nosso planeta para acabar com quem ele considera do mal. As únicas pessoas que escapavam dessa sua caçada eram as crianças, que eram puras, mas foi isso que acabou causando a sua própria morte, pois ele teve que se sacrificar para proteger uma criança que iria acabar sendo esmagada por uma igreja que estava desmoronando. Então, mesmo sendo o vilão perturbador, é interessante essa reviravolta. 5. Toxina. Os simbiontes já fazem parte da vida do Homem-Aranha há muito tempo, seja como Venom ou o próprio
Carnificina. Mas mesmo sendo bem populares, esses não são os mais perturbadores de todos, pois na Marvel ainda temos a existência do Toxina, que é basicamente o filho do Carnificina, que por sua vez é o filho do Venom. Mas assim que o simbionte vermelho do Carnificina meio que dá à luz a uma nova criatura perturbadora, o Cletus Kasady acaba ficando meio enojado, querendo matar esse novo simbionte o mais rápido possível. Só que essa caçada aí do Cletus contra o novo bicho acabaria tendo consequências terríveis. O Toxina, ainda pequenino, acaba se ligando a um policial pai de família chamado Patrick Mulligan. E por isso era de se imaginar que ele conseguiria resistir aos desejos sombrios do simbionte. E cara, por mais impressionante que seja, ele até conseguiu, pois depois que quase foi morto pelo próprio Carnificina, ele resolveu usar seus poderes para o bem. Então, mesmo sendo perturbador, maluco e todas essas coisas que só os piores vilões têm, o Toxina do Mulligan tenta ao máximo ajudar os outros com suas novas habilidades super poderosas. O lado ruim é que ele continua sendo extremamente nojento e asqueroso, assim como seu pai Carnificina e o seu vovô Venom. 6. Skreer. A saga do clone, mesmo não sendo mais tão comentada hoje em dia, foi bem importante para a história do Homem-Aranha. Foi nessa época que Ben Reilly foi introduzido como o Aranha Escarlate, um clone do Peter Parker que ajudou a lutar contra o crime na cidade. E foi nessa época que o vilão Skreer acabou surgindo. Ele primeiro surge como um cara encapuzado, sombrio e com uma máscara completamente branca, dando aí um ar de mistério para o personagem e para o universo do Aranha. Sua origem aparentemente era algo sobrenatural, sempre faltando alguma peça nesse quebra-cabeça sobre quem ele é de fato. Foi revelado posteriormente que a Irmandade Skreer é um culto composto por pessoas bem sombrias e bastante poderosas. Todos eles usam capuz e uma máscara para esconder a sua identidade e homenagear a divindade que eles adoram, que é justamente esse tal de Skreer. Esse personagem é um ser cósmico e onipotente que nasceu antes do próprio universo. O mais estranho é que, quando estão fora do culto, essa galera finge ser a própria entidade, o que faz a coisa toda ser ainda mais perturbadora e bizarra. Mas, mesmo sem isso, só a ideia de um bando de doido vestido de preto rezando para um ser místico já é perturbador o suficiente para fazer o Homem-Aranha ter pesadelo. 7. Mestre dos Robôs. Conhecido também como Gaunt, o Mestre dos Robôs também se chama Mendel Storm, que é uma fusão maluca entre carne e máquina, que já teve muitas faces ao longo de todos esses anos da história. E só para piorar toda a situação, ele era um amigo bem próximo de um outro vilão bem conhecido, o Norman Osborn. Sua história original colocava ele procurando vingança contra o próprio Norman enquanto utilizava um bando de robôs assassinos. Mas depois disso, ao longo dos anos, as coisas foram ficando mais tensas e bizarras. O Storm acabou morrendo de ataque cardíaco, mas foi revivido enquanto sua carne já estava ficando podre. Por isso ele foi fundido com uma máquina. Com seu corpo se degradando ainda mais, acabou só sobrando a sua cabeça, ou ao menos metade dela, né? Ele já chegou até mesmo a viver só com uma inteligência artificial que invadiu a rede elétrica da cidade de Nova York. Mas não para por aí, já que ele já surpreendeu bem mais em alguns outros casos. Só por curiosidade, é legal lembrar que o Mestre dos Robôs já apareceu no cinema, sendo o pesquisador que o Norman Osborn acaba matando logo que se torna o Duende Verde. Então, mesmo não tendo sido desenvolvido como personagem, é interessante saber que a Marvel já tinha inserido ele nas histórias há muito tempo. E é isso, galera, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!